Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Como é que estás, Ema? Olá, Léo, tudo bem? Espero que tu também estejas bem. Estou assim um bocadinho ansiosa para voltar a falar daquilo que mais gosto, que é o handball, e falar daquilo que se tem passo não só no campeonato, mas também nas competições europeias. Exatamente. A semana passada não tivemos a oportunidade de gravar, mais uma vez a culpa foi do Léo. Aliás, acho que tem sido uma constante agora nos últimos episódios, a culpa foi do Léo, mas esta semana estamos de volta com mais um episódio do teu No Intervalo e vamos falar não só sobre aquilo que se passou na última semana no Campeonato Placar Handball 1, mas também aquilo que espera as equipas portuguesas agora nas competições europeias. Um jogo muito especial para o Benfica, que vai enfrentar dois portugueses, também o Sporting com um jogo importante na Macedónia, e depois o Porto também, que vai ter, espera-se, algumas dificuldades frente ao Kielce na Polónia. Mas Ema, começando pelo campeonato, foi uma semana em que eu acho que acaba por ficar marcada, e aliás numa semana em que os resultados não creio que tenhamos tido assim nada de muito surpreendente. O resultado que pode ser visto como surpreendente está intimamente ligado àquilo que, na minha opinião, foi o grande tema, não é? Que é a saída de Jorge Rito do comando técnico do ABC. Não sei se queres começar por tocar já nesse ponto ou se preferes abordar se calhar um bocadinho primeiro os resultados e quando chegarmos à altura do ABC aprofundamos um bocadinho mais então isso. É como tu Dou-te a preferires, opção de como escolha. quiseres. Então, já que tocaste no ABC, acho que começamos Começamos logo, pelo logo ABC, por não é? aí. Acho Exatamente. que é melhor. Pronto, então para quem não sabe, o que deve fazer é ir ao nosso site www.7metros.com.pt. Não tem apenas uma, mas sim duas notícias sobre este assunto, não só sobre a saída do professor Jorge Rito do comando técnico do ABC, mas também a entrada agora de Filipe Magalhães, ele que é o novo treinador principal da equipa de Braga. E começando então pela saída de Jorge Rito, são 29 anos de ligação ao ABC, não só enquanto treinador principal, mas também noutras funções, e que passou por aquela que será provavelmente uh, a fase, pelo menos dos anos recentes, daquilo que eu e tu nos conseguimos lembrar, não é? A fase, diria, mais negra ou das mais negras deste ABC. O ABC não passa por anos difíceis, os últimos anos têm sido complicados do ponto de vista financeiro, não é? Não é surpresa para ninguém, toda a gente sabe, é um facto muito bem documentado ao longo dos últimos anos, e esta época está a ser especialmente difícil para o histórico de Braga. A equipa está neste momento em 13º lugar e tem apenas 2 vitórias, sendo que a segunda veio este fim de semana já com o novo treinador. A primeira pergunta que eu te faço é se te surpreende, apesar de tudo, esta saída de Jorge Rito numa fase, diria ainda, não diria prematura, porque já temos 11 jogos realizados no campeonato, mas uma fase ainda cedo da época, vamos em dezembro, ainda as coisas ainda podem mudar. Mas surpreendeu-te ver essa notícia da saída de um treinador que marcou claramente uma época do ABC? Em certa medida, eu acho que posso dizer que sim, mas ao mesmo tempo acho que era um bocadinho expectável que algo tivesse que mudar no ABC, e é possível ler-se isso no Facebook do ABC, que o próprio clube agradece tudo o que o professor Jorge Rito fez pelo clube bracarense, e que esta saída não é porque algo está mal, mas sim porque algo tem que mudar, e acho que essa mudança vem muito por aí. Não nos podemos esquecer, tal como tu referiste muito bem, o Jorge Rito esteve no comando técnico do ABC agora nestes últimos anos, e já pegou na equipa com bastantes dificuldades, e eu lembro-me perfeitamente o ano passado, no início da época, nós estarmos a referir um plantel tão curto e tão jovem que Jorge Rito tinha pela frente, e que é certo é que fez uma época, na minha opinião, boa para aquilo que talvez fossem as expectativas no início da época. E no início deste ano lembro-me também, não sei se foi nos episódios de transferências que nós fizemos, quando tocámos aqui no ABC, pegámos nisso que tinha acontecido na época anterior, porque este ano, à semelhança do que havia acontecido, tínhamos novamente um plantel curto, com muita juventude, com a saída de André José, de Herecle, de Rodic, de João Fernandes, vários jogadores que se afirmaram importantes na época transata, e este ano não sabíamos muito bem o que havíamos de esperar deste ABC. É certo que o professor Jorge Rito não teve a mesma felicidade que tinha tido no ano passado, e acho que o Clube de Braga acabou por fazer uma opção sensata,
e o próprio treinador também ao sair demonstra isso mesmo, e acho que não digo que este ABC voltou às vitórias pela saída de Jorge Rito, mas algo tinha que mudar, mudou, o ABC voltou a vencer, mas também perante um Póvoa que, na minha opinião, está a fazer uma época abaixo daquilo que era expectável. Sim, acho que também seria injusto para com Jorge Rito dizer que já tinha tido um impacto imediato a chegada de Filipe Magalhães ao comando técnico da equipa. É como tu dizes, frente a um Póvoa que não sei se tem sido uma desilusão ou se realmente o ano passado colocou expectativas mais elevadas do que se poderia esperar. E se calhar este ano sim estamos a ver um Póvoa que está realmente a sentir as dificuldades de estar no convívio dos grandes. Quanto ao ABC, realmente concordo com tudo aquilo que tu disseste e acho que ao longo dos últimos 2, 3 anos era uma questão que se colocava realmente até quando é que o ABC iria continuar com este modelo, tal como tu disseste, o ano passado foi um ano complicado, o plantel do ABC era verdadeiramente curto e jovem, daí também se ter sentido, se bem que acho que só na parte final da época realmente o ABC se calhar começou a ganhar mais alguma experiência e sabemos que perder de uma assentada só aqueles que, eu acho que aqui vais concordar comigo, os seus 2 jogadores mais influentes, que eram o André José e Eric Larsenashvili, é um duro golpe. É um duro golpe para a equipa de Braga, portanto sabia-se que esta época também não iria ser nada fácil, mas eu acho é que nem os responsáveis do ABC iam esperar que com 10, 11 jornadas de corridas a equipa ia estar neste momento em 13º lugar, apenas, se não me engano, 3 pontos da linha d'água. É francamente preocupante, não é? Para os responsáveis e para os dirigentes do ABC, e daí também se compreender esta opção de um treinador jovem, tem apenas 34 anos, antigo atleta também do clube e que já treinou praticamente todos os escalões do ABC, e portanto aqui Filipe Magalhães realmente pode tentar trazer algumas ideias novas, tentar dinamizar um bocadinho mais, se calhar, e aqui entramos sempre naquela questão que também se vê muito noutras modalidades, um treinador mais jovem se calhar tem uma capacidade de se como é que eu ia dizer, de se relacionar com os seus jogadores de uma maneira diferente. Portanto também agora vai ser interessante ver aquilo que este ABC vai apresentar. Acho que aqui também vais concordar comigo que este jogo frente ao Póvoa não é de todo suficiente para se poder fazer já um raio-x àquilo que é este ABC. E achas que vamos ver grandes mudanças agora a partir daqui para a frente? Achas que vamos ver um ABC totalmente diferente daquilo que vimos até agora, ou no fundo as mudanças podem vir mais do ponto de vista psicológico, tentar puxar mais pelo orgulho dos jogadores, pelo facto de estarem a representar uma instituição com tanta história como é o ABC? Eu acho que é mais por aí, pelo orgulho, pela motivação que os jogadores têm que ter, pela responsabilidade que é carregar o símbolo do ABC, e acho que as mudanças vão ser muito mais por aí, e o trabalho que foi feito até hoje tenho a certeza que continuará a ser feito, e o ABC com certeza que irá voltar aos poucos a conquistar pontos e a subir paulatinamente na tabela, mas também sabemos que este ano o campeonato está bastante equilibrado e vai ser interessante, mas espero que este ABC cure a ferida e vá subindo. Sim, não vai ser nada fácil para o próprio ABC conseguir subir, mas esperemos que sim. É um clube histórico e eu acho que o handball português só sai beneficiado de conseguir manter emblemas como o ABC o máximo de tempo possível e continuar e vermos o ABC o mais forte possível. Continuamos então aqui no nosso campeonato tema. Tivemos um Benfica que foi ao Restelo vencer o Belenenses por 40-28, um Ismael que empata frente ao Vitória. Aqui não sei se concordas comigo, um Ismael que não é um Ismael, peço desculpa aí, um Adam Maia, um Adam Maia que empata com o Vitória, e aqui um Adam Maia que nós temos frisado bastante ao longo desta época como estar a fazer uma boa época, aqui um empate importante para o Vitória fora de casa, que sabemos que nunca é fácil passar pelo Municipal da Maia. Sinceramente acho que vimos aqui um empate entre duas das equipas que mais têm surpreendido e sido consistentes neste arranque de temporada. O Vitória, que nós já falámos inúmeras vezes,
que já no ano passado mostrava muito daquilo que era capaz, muito com Ruben Santos, Francisco Silva, toda essa juventude que a equipa de Setúbal tem. E também do lado da Maia, este ano com o novo técnico Nuno Silva, a equipa tem apresentado um bom handball, uma defesa muito forte, e aquele ataque do lado da Maia, que eu já ia dizer Ismael, comandado pelos dois irmãos, Manuel Lima e Afonso Lima, que são dois centrais com muita inteligência. São duas equipas que estão, como eu disse, a cumprir um bom início de temporada, e acho que este empate acaba por ser um resultado positivo para os dois, ou melhor, o menos negativo que qualquer um queria, porque ambos sabiam que iam defrontar uma equipa a atravessar bons momentos. Acabaram por empatar, e acredito que tenha sido o resultado mais justo para estas duas equipas que estão a fazer um excelente arranque de temporada. Deixa-me só tocar aqui um bocadinho naquilo que foi o Belenenses-Benfica, 28-40, acho que é um jogo com bastantes golos, e o Benfica aqui a quebrar um ciclo negativo no campeonato, e também a quebrar um ciclo positivo da equipa do Restelo, que vinha com 6 vitórias consecutivas, e caso o Benfica não se impusesse neste jogo, as contas começavam a ficar um bocadinho complicadas para o lado das Águias, que é certo é que a equipa de Chema Rodrigues conseguiu impor a sua superioridade, e marcar 40 golos no Restelo não será nada fácil. Sim, exato, porque temos visto também um Belenenses que se tem afirmado, e agora que esta derrota permitiu a subida do Águas Santas para a quarta posição, mas tem sido um Belenenses que esteve muito bem, chegou a estar no terceiro lugar do Campeonato Placar Handball 1, portanto espera-se mais uma vez uma luta aqui acesa entre Águas Santas e Belenenses por este quarto lugar do campeonato. Vamos ver o que é que o futuro nos espera. Quanto aos restantes jogos, tivemos o Avanca também a mostrar a sua força em casa frente ao Chicanbola, a vencer por 38-27, o Gaia também a vencer em casa o Horta, o ABC que tal como já disse, venceu o Póvoa por 25-21. Ema, depois temos aqui também um triunfo importante do Madeira SAD, que conseguiu vencer o Boa Hora em Lisboa, portanto no pavilhão Fernando Tavares. Ema, aqui também é sempre importante para a equipa do Funchal conseguir vir ao continente e roubar pontos frente a um Boa Hora que, mais uma vez, tal como aconteceu o ano passado, encontra-se neste momento na penúltima posição com 13 pontos, mais uma época que também tem sido complicada para o Boa Hora, e que neste momento está, tal como eu disse, na 15ª posição deste campeonato. Sim, não tem sido uma época fácil para a equipa de Lisboa, para o Boa Hora, mas também não tem sido propriamente uma época fácil para o Madeira SAD, e aqui é um embate que tudo poderia acontecer, e os jogos entre o Boa Hora e o Madeira, pelo menos os mais recentes em Lisboa, que eu tenho na memória, são sempre muito equilibrados e sempre discutidos até a final, e este foi mais um. A vitória acabou por sorrir para o lado do Madeira SAD, a equipa de Paulo Fidalgo, que, tal como referi, não podemos dizer que está a fazer uma má época, mas aquilo é que estamos habituados a ver o Madeira SAD fazer não é isto, mas também não nos podemos esquecer que o Madeira SAD perdeu duas das peças fundamentais este ano, e também se está a reencontrar com a juventude que vai tendo neste plantel, e por isso uma vitória importante para o Madeira SAD, e uma boa hora que continua aqui à procura de conquistar mais uma vitória, que apenas tem uma diante do ABC. Sim, falamos aqui de equipas que viram bastantes mudanças, próprio Boa Hora que viu o seu técnico deixá-lo, já depois de estar vários anos ao serviço. Pedro Álvares, que comandou a equipa durante vários anos, saiu para Israel, e portanto aqui também duas equipas que precisam de pontos. Aqui o Madeira SAD a conseguir esta vitória importante em Lisboa, no pavilhão Fernando Tavares, pavilhão esse que no mesmo dia acolheu o encontro entre o Sporting e o Águas Santas, vitória dos Leões por 31-26. Este jogo teve a particularidade de não se disputar no pavilhão João Rocha, porque a equipa de futsal dos Leões esteve a jogar a fase de qualificação para a Final Four da Liga dos Campeões de futsal, e portanto aqui acabaram por atuar no seu pavilhão emprestado do Boa Hora, quero dizer. Venceram aqui o Águas Santas por 31-26, Ema, e depois um Porto que continua a vencer e conseguiu passar pela São Joanense em São João da Madeira por 31-23. Portanto, aqui vitórias que já se esperavam do Sporting e do Porto. Não sei se há aqui algo mais que queiras acrescentar. As duas equipas que neste momento ainda não conheceram o sabor da derrota seguem em primeiro e em segundo lugar, Porto na frente e Sporting na perseguição. A única coisa que acaba por dar a vantagem ao Porto é a diferença de golos, e mesmo essa é apenas por um golo.
o Porto tem uma diferença de gols de 115, o Sporting de 114, portanto é difícil as coisas ficarem mais equilibradas do que estão neste momento. Sim, é certo, vou já armar-me em Leonardo Bordonhos e passando para o que vamos falar a seguir, porque tem muito a ver com este Porto Sporting que se está a avizinhar. Agora o Porto vai ter uma semana extremamente complicada, diria eu, em que recebe o Chelsea para a Liga dos Campeões e depois tem duelos com Benfica fora e depois recebe Águas Santas e Sporting, tudo no espaço de pouco mais de uma semana, talvez 10 dias. Vai ser uma semana muito complicada para este Futebol Clube do Porto, que também não está a atravessar um bom momento de forma, diria eu, apesar dos excelentes resultados no campeonato, tem vencido todos os jogos. Sabemos e vemos que nem todas as exibições são ao melhor nível, isso também se tem refletido nas competições europeias, e pegando neste último jogo em São João da Madeira, o Futebol Clube do Porto sentiu muitas dificuldades nos primeiros 30 minutos, acabou por sair para o intervalo a vencer por 2 ou 3 bolas. Depois na segunda parte também alguns erros da São Joanense permitiram que o Porto disparasse e ficasse mais tranquilo, mas pegando num Porto do ano passado para este ano, acho que o nível está mais baixo. Talvez alguma pressão e também ansiedade, acredito que sim, para defrontar esta equipa do Sporting, que é uma equipa totalmente nova, com muita juventude e que tem feito um campeonato brilhante e boas exibições nas competições europeias. Tocando nesse ponto, porque é capaz não só por passar já para o ponto seguinte, mas também por tocar aqui em algo que eu queria saber a tua opinião relativamente a este Porto. É uma equipa do Porto, e é tal como tu disseste, que perdeu algumas das suas principais figuras. Nós sabíamos que este Porto ia precisar de um período de adaptação para saber como era atuar sem André Gomes e sem Miguel Martins, que eram duas das suas figuras mais dinamizadoras, que eram capazes de alterar por completo um jogo e de fazer a diferença. No entanto, é um Porto, e nós já temos vindo a ver isto ao longo dos últimos anos. Magnus Anderson toca praticamente sempre neste ponto, que é o facto da equipa ter que ser mais forte do ponto de vista psicológico para conseguir alternar entre o modo Champions, no fundo aquele que se vê muito no futebol, o chip da Champions e o chip do campeonato, porque são dois tipos de handball diametralmente opostos. Ambos sabemos disso, e toda a gente que acompanha a modalidade sabe que o handball Liga dos Campeões é totalmente diferente do handball que se pratica em Portugal. E sentes que realmente o Porto, se calhar, neste momento ou esta época, tem sentido o desgaste de estar no topo e de estar a dominar há tanto tempo consecutivo? É porque esta equipa do Porto, se eu não me engano, já está perto de 70 jogos no campeonato sem conhecer o sabor da derrota. É muito jogo, é muito tempo, é muito... é difícil ganhar constantemente, e isso só dá ainda mais valor àquilo que, por exemplo, um Barcelona tem conseguido fazer em Espanha, que é, ano após ano, ser campeão invicto. O vencer constantemente, a pressão de ter que vencer constantemente, nunca poder ter um dia mau, desgasta os próprios atletas. E achas que o Porto, por se calhar ter perdido esses jogadores que eram tão dinâmicos como o Miguel e como o André, também está a começar a sentir-se que era um pouco isso? Os próprios atletas que estão há tanto tempo na equipa, caso de Daimar, o caso do Daimar, o caso do Gibril, que tanto vai sair, o caso de Areia, o próprio Iturriza, são jogadores que já estão há muito tempo no clube. Achas que sequer estão a começar a sentir esse desgaste? Sinceramente, não sei bem se existe uma resposta certa para isso. É certo que não é fácil Sim, aqui a gerir. questão não é a resposta certa, é mesmo Sim, para é a saber só opinião, a tua exatamente. opinião. Gerir uma equipa que vença sempre, como tu referiste, não é fácil. Motivacionalmente é complicado, obviamente que o Porto quer ganhar todos os jogos, todos os jogadores querem vencer sempre, mas é como tu dizes, não podem ter um dia mau, estão sempre muito sob pressão. Também não nos podemos esquecer que grande parte dos jogadores do Porto são internacionais e fisicamente e psicologicamente estão ainda mais desgastados e há muita responsabilidade. Claramente que perder Miguel Martins e André Gomes no mesmo ano é complicado, são dois jogadores jovens muito irreverentes e que traziam sempre algo de novo ao jogo do Porto cada vez que entravam nos 40-20, e se este ano está um bocadinho diferente. O Porto também está momentaneamente
quer dizer, está sem Diogo Silva, ainda não sabemos muito bem por quanto tempo, dada a ruptura de ligamentos, e momentaneamente sem Djibril, não sei se já estará pronto agora para os próximos duelos, mas não tem estado presente, e o Porto tem adaptado Pedro Cruz e Fábio Magalhães a jogar à direita, e é um Porto que se tem reinventado, também perdeu Manuel Spade, que era um defensor, sem Djibril voltam a perder outro defensor, e fica um bocadinho complicado para estes atletas terem que se reinventar jogo após jogo, manterem a motivação no alto, saberem que têm de ganhar, e lá está, eles ganharam por 9 em São João da Madeira, e eu acabei de dizer que eles tremeram e ganharam por 9, porque eles colocaram-nos uma fasquia de dar sempre tudo, dar o máximo por cada bola e conseguirem sair no campeonato sempre com grandes vitórias e com grandes exibições. Sabemos que isso não é fácil e não é fácil manter esse nível, manter esse ritmo, e é uma tarefa difícil e talvez um bocadinho injusta para Magnus Andersson, que tem conseguido ser competente, mas que ao mesmo tempo parece que espelha um Porto mais debilitado, quando é certo que os resultados continuam a ser os mais positivos possíveis, pelo menos no campeonato. Sim, claramente. E eu acho que eu concordo com o que disseste. E acho que acho mesmo que esse desgaste se está a começar a sentir. Desgaste esse que é, tal como tu disseste, tudo é relativo, não é? E aqui o nosso ponto de comparação é quando se calhar há uns anos atrás, o ponto de comparação ou o nível que nós colocávamos, neste caso no Futebol Clube do Porto, era tentar ganhar 1 ou 2 jogos na Liga dos Campeões, e chegar à altura do final do campeonato e lutar pelo campeonato, de frente com o Benfica e Sporting. Neste momento a fasquia que nós colocamos no Porto é uma equipa que tem que lutar pelo apuramento para a fase eliminar da Liga dos Campeões e ser campeão neste momento sem derrotas, e isso é uma fasquia extremamente elevada. Mas fazendo então aqui a transição, tal como tu disseste, é uma semana difícil para o Porto e que começa já na quinta-feira com o embate, a recepção ao Kielce Ema. É um Porto neste momento que está em 7º lugar do campeonato, e há dias falava com um colega meu e que me dizia que realmente o Porto teve o azar de calhar no grupo da morte da Liga dos Campeões. E quando falamos de Liga dos Campeões, a questão grupo da morte é algo muito relativo, mas a verdade é que quando se tem pela frente Kielce, Veszprém, PSG, Barcelona, Motor, o Flensburg e o Dinamo Bucaresti, todas estas são equipas de um nível extremamente alto, e o Porto acaba por calhar aqui, e nós quase que exigimos que lute de frente contra qualquer um destes clubes, por aquilo que nós já nos habituámos a ver a equipa dos Dragões fazer. Mas é um Porto que nos últimos jogos não tem conseguido realmente encontrar o caminho para a vitória. Depois da vitória contra o Dinamo na Roménia, perde em casa frente ao Veszprém por 30-23, perde frente ao Kielce na Polónia por 39-33, depois consegue aquele empate sensacional frente ao Barcelona, que esteve muito perto de ser uma vitória, a 33, mas depois no jogo a seguir acaba por perder de forma clara frente ao PSG em Paris, depois volta a perder em casa contra o PSG por 39-30, vai a Barcelona, perde por 38-31 e agora vai enfrentar o Kielce. Eu acho que se falássemos há uns anos atrás, estas derrotas eram mais do que compreensíveis e continuam a ser. Eu acho que ninguém vai criticar o Porto por perder em Barcelona contra o Barça, ou por perder em Paris frente ao PSG, ou por perder na Polónia frente ao Kielce. A questão é que nós já nos habituámos a ver um Porto a surpreender o handball e no fundo não é surpreender, é confirmar o talento que tem. É um jogo de tudo ou nada para o Porto este frente ao Kielce. Achas que tudo o que não for um triunfo acaba por provavelmente hipotecar as esperanças do Porto de conseguir ainda seguir em frente, porque depois seguem jogos contra o Veszprém fora, contra o Flensburg fora, a recepção ao Dinamo e a recepção ao Motor. Estes 4 jogos depois vão faltar, também eles vão ser de um elevado grau de dificuldade. Eu acho que este primeiro jogo frente ao Kielce na quinta-feira no Dragão Arena não será o tudo ou nada, mas claramente que o Porto vai querer voltar, como tu disseste, a surpreender, que não seria surpreender, quer dizer, em certa medida sim, porque o Kielce acho que está mais forte do que alguma vez teve, talvez, nesta Liga dos Campeões. Está ali um grupo muito, muito motivado e muito forte, e vai ser o jogo mais complicado que o Porto vai ter do que resta desta Liga dos Campeões. E é um Kielce que este ano tem
quebrado recorde após recorde. Sim. Acho que é a primeira equipa em imensos anos que consegue ganhar 2 vezes Em ao Barcelona. Barcelona, tanto em casa como fora, e esteve perto de ser também a primeira equipa a conseguir fazer o mesmo ao PSG, mas perdeu agora na última jornada por 32-27. Sim, exatamente. Este Chelsea é uma equipa que está muito bem, está no momento de forma top e obviamente que não vem ao Dragão Arena relaxado porque sabe aquilo que vai encontrar e vem como se fosse a Barcelona, isto é, vem para dar tudo, vem para vencer. Para o Porto vai ser complicado, mas não acho que outro resultado que não a vitória seja mau, ou seja, o fim do Porto na Champions, e mesmo o jogo na Hungria será muito complicado para o Porto. Não nos podemos esquecer que o Porto, felizmente, venceu o Flensburg, certo? Na primeira ronda. Sim. Não. Sim, Sim. venceu por 28-27. Exatamente. Portanto, o Porto tem vantagem sobre o Flensburg, tem 2 jogos em casa que tem a obrigação de ganhar, frente ao Dinamo Bucareste, que sabemos que não será fácil, e frente ao Motor, que também não será fácil, mas se o Porto conseguir vencer esses 2 jogos, e o jogo na Alemanha, vamos ver como é que corre diante deste Flensburg, que também tem tido uma Champions de altos e baixos, bem como as suas lesões. Portanto, vamos ver daquilo que o Porto é capaz. Esta quinta-feira não é o tudo ou nada, mas seria muito importante para o Porto conseguir, nem que fosse um empate, até para animicamente a equipa se reencontrar e perceber daquilo que é capaz. Sim, eu nisso concordo contigo. Aqui realmente se calhar a expressão de ser o tudo ou nada é um pouco forte, mas realmente é um jogo muito importante. O Porto pode muito bem vencer o Motor, vencer o Dinamo e conseguir possivelmente roubar pontos na Alemanha frente ao Flensburg e relançar aqui a sua candidatura à fase eliminar da Liga dos Campeões. Mas são jogos complicados e é um Porto que neste momento me parece a mim que sofre de alguma falta de confiança europeia depois agora dos últimos jogos. Sabemos que isto tudo pode mudar com um único resultado, mas realmente tem sido um Porto que parece que tem fraquejado um pouco e se calhar realmente, mesmo do ponto de vista físico, tem acusado essa falta de frescura. O Porto então que joga esta quinta-feira às 19h45 no Dragão Arena frente ao Kielce, é um jogo que vai ter transmissão no Porto Canal, e o Porto não é a única equipa portuguesa que vai ter jogos importantes agora esta semana, não é, Emma? Vamos ter um Nantes a enfrentar o Benfica na fase de grupos também da EHF European League, e tivemos um português a fazer a antevisão para a EHF deste jogo, foi Pedro Portela, que falou com a Federação Europeia, ele que diz que jogar contra o Benfica é sempre especial. Ele depois, ele que defendeu o Sporting durante 11 anos, mas diz que antigamente era sempre diferente, era sempre especial, porque era um grande derby, atualmente é especial porque vai enfrentar uma equipa portuguesa. Ele que destaca Petar Djordjic como uma das principais armas e diz que diz que vão ter que ter atenção à defesa do Benfica e também tentar contrariar os seus contra-ataques. Ele também diz nesta antevisão que sente que evoluiu muito desde a sua chegada à França e que neste momento está mais forte fisicamente, não só também, mas não só fisicamente, mas também em termos de maturidade e de experiência, do ponto de vista psicológico, também a capacidade de aguentar jogos que têm uma intensidade diferente àquela que tinha em Portugal. Emma, um Benfica então que que vai à França enfrentar este Nantes já amanhã, terça-feira, às 19h45. Aquilo que eu te pergunto também é o que é que tu esperas deste jogo? O Benfica também vem de um triunfo, portanto, o que é que estás à espera, no fundo, desta partida? Jogar em Nantes sabemos que nunca é fácil e por acaso é curioso que todos e as entrevistas que tivemos a oportunidade de ver também de jogadores que vão para Nantes, toda a gente refere aquilo que é o ambiente que se vive em França e sabemos que o Benfica não vai ter uma tarefa nada fácil frente ao Nantes. Mas também é certo que o Benfica, quando foi à Alemanha para defrontar o Lemgo Lip, não ia como favorito e conseguiu arrecadar um empate ou a vitória. A vitória. E mesmo falando da Alemanha, também não se Rainer esperava que o Benfica Karloven, conseguisse exatamente. em Leuven Aí é que e foi. consegue vencer o Rainer Karloven e eliminá-lo desta Liga, desta European Exatamente. League.
Portanto, este Benfica, a nível de competições europeias, não tem desiludido, diria eu, acho que tem surpreendido sempre, e por isso este jogo acho que vai ser muito interessante. Claro que aqui os franceses entram como favoritos. Alexandre Cavalcanti, que também joga o serviço do Nantes, estará de regresso já amanhã após nova lesão, e será um jogo certamente especial para Pedro Portela, mas tenho a certeza que para o Cavalcanti será um bocadinho mais. Com certeza será um jogo bem interessante, talvez bem disputado. Se o Benfica conseguir entrar bem, tenho a certeza que teremos jogo até ao fim. Sim, eu acho interessante a forma como o sequer tinha sido giro para a EHF conseguir falar com o Alexandre Cavalcanti na antevisão deste jogo, nem que seja só mesmo por essa questão da afinidade e de todo o tempo que Cavalcanti sequer não diz. Talvez não o tenha feito porque o Cavalcanti estava lesionado, e talvez a EHF não tenha certeza se ele já estará apto Sim, ou sim, faz todo não, o sentido. e então tenha optado pelo outro português que joga em França. Exato, mas de qualquer forma é interessante ver o ponto de vista de Pedro Portela e a sua análise a este Benfica, e também aquilo que vai ser ele que pede, tal como tu disseste, fala desse ambiente e pede um pavilhão cheio para conseguir então levar de vencer e somar mais um triunfo. Este jogo que se realiza mais uma vez amanhã às 19h45 em França. O jogo não tenho a certeza, mas sei que vai dar em teoria na EHF TV, não sei se vai dar na Benfica TV. Vai dar na Benfica TV, está aqui oficial por Maria Ema Bastos, o jogo vai dar. Eu também disse que o Sporting ia dar na Sporting TV e não deu, dentro do Águas Santas, portanto é mais ou menos oficial. Exato, mais ou menos oficial. Caso o jogo não dê na Benfica TV, tal como nós também temos dito até agora, a questão do VPN e de tentarem ir pela EHF TV pode ser uma solução caso queiram assistir a este encontro. Quem também joga amanhã pelas 19h45 para a European League é o Sporting na Macedónia, frente ao Eurofarm Pallister. E aqui também mais um jogo que se espera como complicado para o Sporting, nunca é fácil jogar na Macedónia, e portanto mais uma vez é aquilo que eu te pergunto, o que é que esperas dos Leões nesta partida, uma partida também importante num grupo algo confuso, portanto pergunto-te então qual é que achas que vai ser o Sporting que vamos ter amanhã a jogar na Macedónia? Acho que teremos o Sporting mais uma vez à procura de vencer, um Sporting com uma defesa muito forte, muito oscilante e sempre à procura das transições rápidas, que tem resultado bem em equipa que ganha não se mexe. O que é certo é que o jogo no João Rocha não foi propriamente fácil para o Sporting, acabaram por não conseguir vencer. Tenho a certeza que irão à Macedónia com tudo para trazer os 2 pontos. Eu já ia dizer 3, mas são apenas 2 pontos. Mas também não nos podemos esquecer que de outro lado está uma equipa que se reforçou muito bem, que tem um plantel bastante interessante e que está a fazer alguns bons jogos, embora não tenha tido talvez as vitórias que a qualidade do plantel parece transparecer. Não será um jogo fácil para o Sporting, ainda para mais jogar fora de portas, mas tenho a certeza que a equipa de Ricardo Costa vai dar tudo para trazer os 2 pontos e vingar a não vitória no pavilhão João Rocha. Exato, também se espera um jogo complicado frente à equipa da Macedónia, mas vamos ver então que Sporting vamos ter neste encontro da fase de grupos da EHF European League. O jogo mais uma vez disputa-se amanhã pelas 19h45, mais uma vez também não temos a certeza se o jogo vai ter transmissão oficial, segundo Maria Bastos, oficialíssima, vai ter transmissão na Sporting TV. Oficialíssimo, está aqui confirmado por Maria Bastos, portanto vamos ver então amanhã esse encontro vai ter transmissão televisiva, caso por alguma força do destino não tenha transmissão na Sporting TV, a culpa não é de Maria Bastos, mas se quiserem mandar uns bitites no Twitter, então estão mais que à vontade, que é para não ser sempre eu só levar aqui comentários sobre o meu cabelo. Mas continuando, caso o jogo não dê na Sporting TV, então mais uma vez tentarem utilizar o mesmo método que podem utilizar no jogo do Benfica através do VPN e da EHF TV. Caso não consigam então ver o jogo, podem sempre depois acompanhar o rescaldo aqui na 7 metros em www.7metros.com.pt. Ema, não sei se queres deixar aqui uma última mensagem a quem nos acompanhou em mais um episódio deste No Intervalo. Até quero, deste-me uma ideia agora incrível. Já eu acho que sei o que é que vai ser. Vou criar uma enquete no meu Twitter para
discutirmos Uma enquete ou uma bocadinho. votação? Uma enquete, porque eu sou Zuka, entendes? Ok. Força. Uma enquete sobre o cabelo do Leonardo, se acham que ele deve cortar ou não. E acho que me fico por aqui, porque a nível de handball está tudo dito e voltamos para a semana, a não ser que o Leonardo não deixe. Não, para a semana, ao que tudo indica, as coisas devem correr bem. Eu, por acaso, não desgosto dessa ideia da votação em relação àquilo que eu devo fazer Enquete. com o meu cabelo. Aliás, já por várias ocasiões disse que o ia rapar em direto, normalmente associado à seleção. Se a Ana vir este episódio, então podemos já deixar aqui uma medalha no Euro 2022 e este cabelo vai em direto. Portanto, eu não acho que é bem jogado. Mas mais uma vez agradecer então, tal como eu disse, a todos os que nos têm acompanhado. Se quiserem então votar nessa futura enquete, como diz Maria Ema Baixa, então estão à vontade. Se quiserem deixar feedbacks também sobre o meu cabelo, eu sei que passei o programa inteiro a mexer nele, mas é para ele não ficar daquela forma, como toda a gente sabe, um palavrão que eu não vou dizer neste momento, mas agradecer a todos os que nos acompanharam e que continuam a acompanhar apesar do meu cabelo e continuam a acompanhar aqui a 7 metros, a dar a força a este projeto, não só aqui no intervalo, mas também nas nossas outras redes sociais, aqui no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Eu acho que já disse YouTube, mas digo YouTube novamente. Caso tenham ideias de outras coisas que nos queiram ver, convidados que queiram ver aqui no intervalo, então digam-nos, entrem em contato connosco, não só comigo, com a Emma, com o Mateus ou com a 7 metros, para nós tentarmos então trazer todo esse conteúdo que vocês querem. O No Intervalo vai voltar, se tudo correr bem, já na próxima semana. Até lá, acompanhem-nos no site e em todo o lado. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam aqui. Foi mais um episódio do Intervalo. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.